Subiu! Sim, mais uma semana de alta. Temos a segunda semana consecutiva de que o IFIX está verdinho. Eu tenho muita coisa para comentar. Tem rebalanceamento do IFIX, Copom com a super quarta-feira com juros aqui e também lá fora. Claro, os principais fatos relevantes, tudo resumido para você. E destaque de um relatório, que eu sempre comento, destaque de um relatório, nesse caso são destaques dos relatórios, são das minhas carteiras recomendadas. E eu finalizo os vídeos também trazendo e respondendo as suas principais dúvidas ali que você comentou no vídeo anterior. Então, Herbert Richards, roda logo essa vinheta e vamos logo para o nosso FIIs e Finanças. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças, esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática, rápida e bem objetiva. Essa semana a gente está num cenário aqui um pouco improvisado, mas vai ter programa mesmo, assim, não estando ali em São Paulo, vai ter programa, vai ter o seu FIFI e vamos logo para o nosso cenário macroeconômico que essa semana foi em compasso, né, de espera até chegar ali na quarta-feira, onde a gente teve sim a super quarta com anúncio tanto aqui de juros aqui no Brasil quanto lá fora. E aqui no Brasil o Copom veio tudo como esperado, aí manteve em 13,75 a taxa básica de juros anunciada ali na quarta-feira, no dia 3. Já no exterior foi uma semana bem complexa ali com novas preocupações com bancos, né? Aquela preocupação que vinha, aquela tsunami que tinha virado uma marola, começou o mar a ficar um pouco mais agitado, né, durante essa semana, com novas preocupações em alguns bancos. E também teve o Fed anunciou o aumento, né, de 0,25 na taxa de juros lá fora, e que também veio conforme o esperado, e aí veio algumas ressalvas sobre essa divulgação, né, sobre os próximos passos da economia. Então, o Fed vai estar de olho nesses próximos dados, mas agora a faixa de juros lá fora está entre 5 e 5,25. Lembrando que há pouquíssimo tempo atrás, essa taxa aí era próximo de zero. E ali também no começo da semana nós tivemos o anúncio ali do Copom, das perspectivas de IPCA, PIB, né, e câmbio e Selic também, que a gente fica muito de olho. A variação do IPCA continuou subindo para a faixa de 5,05, lembrando que no mês passado era abaixo de 6%, então vem novamente aumentando essa expectativa de IPCA para o fim do ano, mas também uma boa notícia é que o PIB também, a perspectiva do PIB, a expectativa do PIB também vem crescendo. E a curva, né, a NTNB longa de 2035, que a gente sempre olha, ela tem uma correlação muito positiva com o IFIX, então eu vejo bastante gente fazendo correlação do IFIX com a Selic, ensinando isso é muito errado. Se você está vendo alguém fazendo correlação do IFIX com o Selic, fuja, né, desse educador, porque a correlação ela é muito maior com as taxas longas, mais longas de juros, ou seja, a NTB 2035 ela possui uma correlação muito maior do que a Selic. Nós tivemos a manutenção, né, da Selic novamente, só que nós temos essa compressão de taxa, e a gente está vendo sim o IFIX subir fortemente devido ao fechamento dessas curvas longas e não a manutenção da Selic, perspectivas de queda no segundo semestre, isso já é dado há bom tempo, né? Então vamos continuar de olho nessa curva porque ela está sendo o principal guidance do IFIX, né? Claro, perspectivas de PIB influenciam muito, mas de imediato a gente está olhando muito essa curva longa, a B35. Sobre o fechamento da semana, o IFIX fechou em leve alta aí de 1%, já vem numa sequência, né, de segunda semana seguida, na semana passada subiu em torno de 3,5%, e viramos o jogo, estamos positivo durante o ano em 0,7%, enquanto a bolsa está caindo quase 4%, mas ela também subiu 1% aí durante essa semana. E já o que fez, né, antes de falar sobre eu gosto muito de contar aqui sobre as principais altas e baixas, mas bom comentar que o principal segmento que puxou o IFIX foram os fundos de fundos e varejo, né? Então, novamente, fundo de fundo, varejo, galpão
em alta de mais de 1,5%, né, sendo fundos de fundos lá na casa dos 2%. Claro, papel também subiu cerca de 1%, também tem um peso relevante no IFIX. Os únicos segmentos que ficaram em leve queda foram os segmentos de lajes e shoppings, que tiveram uma puxada muito grande na semana passada. Então, essa semana eu vi um movimento aí de venda, né, de realização de lucros nesses segmentos. Então, vamos continuar observando os próximos passos. E sobre as principais altas e baixas, figurando aí como a maior alta da semana, um fundo que eu não gosto muito, que é o CARI 11, é um fundo de cemitério. Ele teve uma alta aí de 16%. Na minha visão, esse fundo nem teria que estar no IFIX. Ele teve um volume médio aí de aproximadamente, por exemplo, nessa semana de R$ 70 mil, que é muito pouco. Então, volumes financeiros de 1 milhão, 2 milhões acabam aí não configurando nas principais altas e baixas, porque a gente tem justamente esse fundo que está na berlinda aí do rebalanceamento do IFIX. Nós tivemos também o rebalanceamento do IFIX, eu vou comentar um pouquinho sobre ele depois. E em segundo lugar, o MORI, que também é o fundo de fundos, que foi um segmento que foi bem puxado durante essa semana. O Iridium também vinha sendo bastante amassado por questões ali da Gramado Parks, dos fundos que ele investe, Hectare, Deve, etc. E em quarto lugar também, outro fundo de fundo. E em quinto lugar, o VSLH11, o fundo de papel, que também faz parte dessa questão de fundos polêmicos que envolve ali a Gramado Parks. Sobre as principais quedas, nós tivemos o HGRE 11, que figurou entre as principais altas da semana passada. Então tivemos aí um forte movimento de realização, não só no HGRE, mas em lajes corporativas como um todo, né? Temos o Vino aí em segundo lugar, caindo 3,82%, o VBI aí e também em terceiro lugar. Nada de fundamento mudou, foi realmente realização, né, desses três principais fundos. JSAF, fundo de papel, também com queda de 2,5%, e o Urca, que sempre é um fundo bastante volátil, sempre figura entre as principais altas e baixas, configurando aí em último lugar com queda de 2,5%. E sobre os fatos relevantes dessa semana, que começou bem apimentada ali, com fundos que estão sob a lupa dos investidores, com as recentes polêmicas ali do grupo Gramado Parks. O fundo SRVD11 Serra Verde anunciou aí um fato relevante no início da semana, comunicando sobre mudanças que vão causar aí dentro da gestão do fundo, com a destituição da gestora R Capital, anunciando a nova gestão que vai ser agora a Catalunha. Então, a R Capital já tinha tomado o controle, né, do fundo Serra Verde por consequência do Gramado Parks, agora foi destituída e agora novamente a família aí que é controladora do fundo. E logo na sequência ele veio mais fatos relevantes, não só do Serra Verde, mas o Serra Verde em si já divulgou um fato relevante, que houve uma remarcação no patrimonial ali da Gramado Parks, com uma perda, né, do patrimônio de 99%, né, na reavaliação de 2022. Isso gerou um efeito cascata que refletiu em outros fundos que investem no Serra Verde, como por exemplo o TOR11, o Tordesilhas, perdeu cerca de 8% do PL, e o HCTR também teve uma remarcação negativa em torno de 2,42% no seu patrimônio. Como se não bastasse de notícias referente a esses fundos, veio um novo fato relevante tanto no VSLH11 e o VSLH Versalis VSLH11, e no Hectare também, o HCTR, teve um vencimento antecipado em vários CRIs ali que estavam inadimplentes. Então ele anunciou essa recompra. Ao todo foram 7 ativos de CRI, dentre 4 devedores. Os devedores é a Aquam Prime, GVI, GPK e a Gramado BV. Anunciou também outras medidas que vão desde contratação de serviços de advocacia e também investigação patrimonial. Então o bicho aí tá pegando, tem muita notícia por vir ainda, essa novela tá longe de acabar. Já no fundo HLog11, o Red Logística, anunciou que possui ali, né, ele possui um condomínio logístico em Salto, chamado Condomínio Logístico Industrial Salto. Ele recebeu uma proposta para compra desse imóvel de 52 milhões. E essa proposta está vinculada, né, a um vencimento de algumas condições, uma que é a emissão de cotas, ou seja, um outro fundo que está comprando. Essa aquisição vai ser parte em dinheiro e parte
via essa emissão. Então, além de condições, né, de due diligence que vão ser feitas em cima desse ativo. Então, vamos acompanhar os próximos passos. O legal é que você consegue fazer esse check dentro do Clube FI, clicando lá na guia de ativos, né? Você digita o nome do fundo, do lado esquerdo você vai lá clicar em ativos e lá vai aparecer uma pizza. Uma pizza com um share, né? Com a divisão de percentuais de cada um dos ativos e você consegue ver o condomínio logístico industrial Salto com valor exatamente de 52 milhões. A compra vai ser exatamente nesse valor de avaliação que é feita por uma empresa qualificada, tem profissionais ali que fazem o fluxo de caixa projetado, trazem o valor presente, determinam ali uma certa taxa de desconto para trazer esse valor presente e determinam o valor do ativo, e com esse valor do ativo ele vai ser transacionado agora por outro fundo neste preço que foi avaliado. E se tem muita novela em outros fundos, uma novela que está chegando próxima ao fim é a questão da cisão do SAD 11. Sim, teve o resultado dessa assembleia que foi aprovada a cisão parcial desse fundo e os cotistas vão ter opção de migrar para um fundo novo, cerca de 51%, mais precisamente 51,3%, optaram por ter essa migração. Para quem está meio perdido, essa novela iniciou ali no fim de 2022, com a Capitânia convocando uma assembleia, solicitando a liquidação do fundo, aí veio o Santander e deu essa saída e tal, que essa proposta de cisão, e a cisão foi aprovada, então vai ser constituído um novo fundo, uma novela aí pelo menos que está próxima do fim. E 48,7% votaram aí pela manutenção do fundo e continuidade do jeito que está. E agora sobre os fundos mais comentados, né, durante a semana, eu sempre trago para você que você também consegue observar isso dentro da ferramenta do Clube FI. Tivemos aí uma semana um pouco mais calma, mas com mais comentários dos mesmos fundos. Em primeiro lugar, o HGLG, é um fundo que está enfrentando aí uma nova emissão, está vindo com meio na contramão do mercado, né, que está conseguindo emitir cotas nesse momento que muitos fundos de tijolos estão abaixo do patrimonial. O Urca, que está sempre aí entre os 5 primeiros aí mais comentados, e as discussões dentro deles são desde política até o que vai ser pago, e o Hectare e o Deva e 11 também com essa questão de polêmicas envolvendo ali alguns devedores dos CRIs. E o último aí, o ALZR11, fundo querido aí pelo professor Mira, também está em quinto lugar aí com apenas 71 comentários. Foi uma semana um pouco mais calma, apesar de a gente ter quase 200 comentários ali só no CSHG Logística. E sobre destaques de relatórios dessa semana, o destaque vão ser as minhas carteiras. Toda semana eu trago para você um destaque de algum relatório de algum parceiro ou de alguma consultoria parceira, como eu trouxe da Cushman e também da Sila, ou de análises minhas referente à apuração de dados, né, de mercado como um todo, mas o destaque dessa semana serão as minhas carteiras recomendadas. Eu tenho 3 carteiras recomendadas dentro do Clube FI. A carteira renda, por exemplo, ela perfumou em 3%, em abril, já valor exatamente 8%, e a carteira Mix 6,5%, frente ao IFIX, que teve uma variação também positiva de 3,5%. A carteira renda ela tem um objetivo de renda ao longo prazo, ela vai ter um dividendo um pouco maior. É o primeiro giro que eu faço, giro entre aspas, primeira troca que eu faço de ativos dentro dessa carteira em 7 meses, por exemplo. Já a carteira valor é uma carteira de giro realmente, ela possui esse objetivo, né, de ganho de capital. Então, se você não quer ficar fazendo muitas mudanças dentro da carteira, então não é uma carteira para você seguir, segue a renda ou a Mix. Então, essa carteira tem um giro muito maior, e a Mix ela é uma mistura de estratégias. Ela teve 2 trocas nesse mês. Ela não vai ter tanto giro que nem a Mix, mas vai ter um pouco mais ali do que a carteira renda. E ela teve também uma excelente performance. As carteiras do clube vêm performando muito bem, mas importante você entender o objetivo de cada carteira, né? E acompanhar também todas as trocas para que você tenha também uma performance aí bem parecida com as nossas recomendações. E se você chegou até aqui no Perguntas e Respostas, deixa já o seu like para ajudar o FIFI, o FIS e Finanças a crescer e alcançar cada vez
mais pessoas. E a primeira pergunta é do Rafael. Muito bom conteúdo, como sempre. Clube FI não decepciona. Cara, seria legal fazer um vídeo sobre a questão de saída do fundo, referente a olhar e quando sair, queda e subida. Essa é uma das dúvidas que eu sempre tenho. Eu sei que a saída é de acordo com cada estratégia, mas seria interessante ter uma visão e opinião do analista sobre o tema. Bom, claro, podemos aqui abordar qual que é o motivo da visão, né, das minhas trocas, qual que é o meu racional. Meu racional primeiro é sempre visando o longo prazo em todas as estratégias, seja na Valor, né, que ela é uma carteira de giro, ela vai procurar, por exemplo, ter os fundos mais descontados e com excelente qualidade, ter liquidez e diversos outros fatores, mas existem fundamentos e valuation que eu faço sobre esses fundos. A partir do momento que chega num preço que está próximo e eu observo que tem várias outras oportunidades que são de tão qualidade tão boa e que ainda estão descontadas, nessa carteira, por exemplo, eu vou trocar. Na carteira renda, eu já vou olhar outras questões. Ela mantém no longo prazo essa renda que está pagando, esse fundo? Tem um fundamento que tenha mudado? Então, se não mudou, vai continuar, porque aquela seleção para mim já são os melhores fundos para você carregar para longo prazo. E a mesma coisa serve para mix. Então, eu acho que assim, tem uma questão que ela é mais quantitativa, sim, claro, como você disse, mas é muito mais qualitativa também, e da minha visão que eu tenho sobre uma perspectiva de futuro de mantimento de renda, né, de fundamentos que são dentro, intrínsecos ao fundo, se o gestor está seguindo esses fundamentos, então esses fundos vão continuar dentro dos tops recomendações do Clube FI. E a segunda pergunta é do WD Gomes. Esta semana fiquei chateado, achando que tinha perdido o momento de entrada. Por outro lado, eu cheguei à mesma conclusão. Nada justifica essas altas, vamos observando. Eu comentei na semana passada que não havia nenhum fundamento muito grande de mudança para aquela subida dos fundos de tijolos, né? Era mais essa questão do fechamento de curva, estava muito claro e isso foi refletido nessa valorização de cotas. Mas nós não temos nada em macroeconômico que vá justificar isso. O arcabouço continua ao mesmo passo anterior, nós temos um patamar de juros e de inflação que também vem se mantendo, até por consequência disso a Selic não tem caído, e essa queda pode vir para o segundo semestre. Então, os fundamentos macroeconômicos não mudaram muito, e eu comentei isso, mas o WD Gomes, eu não gosto muito de ficar pensando nisso, de perder o momento de entrada. Eu acho que essa janela ainda vai se esticar durante mais um tempo, claro. Fundos que estavam descontados 30, 40, talvez dificilmente volte para esses preços que a gente observava aí 2, 3 meses atrás. Mas isso não quer dizer que eles não estão em preços oportunos ainda. Então, na minha visão, é fazer esse stock picking de uma maneira bem efetiva, você diversificar a sua carteira em todos os segmentos. A carteira valor, por exemplo, ela realmente foca nesse ganho de fundos mais descontados, mas, por exemplo, eu tenho distribuído em todos os segmentos praticamente dentro dos principais. Então, eu não abdico dessa diversificação em nenhuma carteira, não concentro em nenhuma carteira, em nenhum fundo. Os fundos eles têm os mesmos pesos, então não há essa concentração. Mas o que eu te recomendo é que, cara, vai fazer. Com esse montante aí que você citou, por exemplo, eu não aportaria tudo de uma vez. Fracionaria aí em 6 meses, 3 meses, no mínimo, né? Para você capturar aí diversos preços médios e não setar o seu preço inicial num valor deste montante, e aí você fica meio que meio preso sem poder realizar aí alguma outra movimentação se houver um cenário mais adverso. Então, se você já escolheu os melhores fundos, você fazer esse carrego de investimentos, né, aos pouquinhos, você consegue fazer vários preços ali, por mais que suba, não tem problema. A gente está vendo aqui a percepção de nível de risco e o preço. Eu sei que ele é muito importante, mas eu acho que a questão de risco nesse momento ela é muito mais, tem que olhar muito mais no detalhe. E a terceira pergunta é do FI Newspaper, sempre presente aí nos nossos vídeos e também deixando comentário. Uma sugestão para o próximo domingo: quais fundos de tijolo andaram mais em julho, agosto de 22, quais deles andaram e quais não partiram? Bom, esse é um estudo que é interessante de ser feito, do que andou e quais foram os principais
fundos que valorizaram, né, a época que o IFIX deu uma disparadinha, depois voltou a cair, e quais que andaram e fazer esse check. Com certeza eu não tive tempo de fazer essa comparação nessa semana, que foi uma semana muito corrida em termos de preparação de carteira, né, e montagem de estratégia de carteira, mas eu vou tentar trazer esse estudo aí para você na próxima semana. Não é um estudo muito difícil de fazer, eu vou trazer já mastigado para você, beleza, Fear Newspaper? E a última dúvida é da Silmara Neves Moreno. Gostei do formato, Danilo, muito bom. Uma dúvida: as taxas de sensibilidade dos relatórios dos CRIs, além da taxa média do que envolve também uma previsão de volta do preço para o VP? Por exemplo, a taxa média do BTCI é alta, porém, olhando para os CRIs da carteira não faz muito sentido. Dá a impressão de que estão embutindo algo mais. E nesse caso, apostaria que eles colocam na conta a volta ao VP. Você concorda? Não concordo. Se colocasse, ia ser uma conta meio maluca, mas não faria sentido nenhum. O que eles consideram é o carrego dos CRIs até o término, né? Eles têm uma duration, então até o término dessa duration. Então, não tem como considerar o valor da cota voltando ao VP. Isso não faz sentido algum. O que acontece é que quando a taxa média desse CRI, vamos supor, se ela era IPCA mais 6 e a cota cai, ou seja, a sua TIR média sobe. Então, se você vê que a taxa média de um CRI está IPCA mais 6, 7 e a mercado ela está com deságio, provavelmente vai estar IPCA mais do que 6, 7, deve estar 8, 9, por exemplo. Então, o que acontece é que o deságio dessa cota faz com que ela fique mais barata e com a sua TIR seja mais alta. Mas eles não estão colocando na conta dos CRIs voltando ao VP. Voltar ao VP é uma consequência que não está sob o controle do gestor. Então, o que ele coloca ali é você comprando nesse preço, que pode estar com ágio ou deságio, isso reflete uma taxa média na tabela de sensibilidade de PCA mais X. Esse foi o nosso FIS e Finanças, o 10º FIS e Finanças. Espero que vocês estejam gostando. Deixe a sua dúvida. Não esqueça de, novamente, assinar o canal, deixar o seu like e ativar o sininho para você ficar sempre avisado quando tiver algum vídeo novo aqui do Clube FI. Até mais, um abraço e tchau, tchau.